Oi pessoal, tudo bem? Finalmente estamos de volta com a série de tutoriais de desenho aqui no canal e eu sei que vocês esperaram ansiosamente por esse momento e eu espero que vocês aproveitem bastante as dicas que eu vou dar nesse vídeo e que elas ajudem vocês a melhorar os seus desenhos. Como vocês viram aí no título, o tutorial de hoje é sobre como desenhar o corpo feminino. Esse é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre a anatomia do corpo especificamente. E o corpo feminino foi um dos temas que vocês mais pediram e é um tema que eu particularmente exploro bastante nos meus trabalhos. E se você ainda não viu os vídeos dessa série que eu publiquei anteriormente, não se esqueçam de conferir. Eu vou deixar todos os links aqui nos cards e na descrição. E na minha página inicial vocês vão encontrar todo o conteúdo na playlist Desenho para Iniciantes. Como eu sempre comento em todos os vídeos dessa série, o assunto de anatomia é bastante extenso. Então o foco desse vídeo é dar algumas dicas que podem ajudar vocês a avançar nos estudos. Mas eu realmente recomendo que vocês estudem fundamentos. Aqui na descrição eu vou deixar algumas dicas de livros que eu acho muito bacanas para estudar sobre o tema e também uma pasta minha no Pinterest em que eu reúno diversos tutoriais de anatomia com dicas muito legais. Bom, então agora vamos para o vídeo. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre proporção. Uma forma prática de calcular a proporção geral do corpo humano é medindo ele por cabeças. O corpo feminino tem em média uma proporção de 6 ou 7 cabeças, lembrando que essa contagem pode variar para mais ou para menos dependendo da altura e da estrutura física da pessoa retratada. Então, para esse primeiro exercício, eu vou usar uma média de 6 cabeças. Bom, então eu dividi a nossa página em 6 partes iguais, lembrando que cada parte dessa é equivalente ao tamanho da cabeça desse desenho. E já tendo as linhas guias, fica muito mais fácil da gente posicionar o corpo. Bom, o corpo humano é dividido em duas partes, superior e inferior, que tem mais ou menos a mesma proporção entre si. E eu acho que a forma mais fácil de começar o desenho é usando formas geométricas simples, como círculos, retângulos e trapézios. É importante a gente prestar atenção em alguns detalhes sobre o corpo feminino, como a caixa torácica, que é bem menor, e a presença de seios, cintura e quadris. Nesse estudo inicial, eu estou usando um modelo de corpo bem genérico e padrão, assim digamos. Lembre-se que corpos reais têm proporções e formas diferentes, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente nesse vídeo. Bom, depois da gente colocar essas formas simples, a gente vai transformar essas formas em formas geométricas tridimensionais, como cubos, esferas e cilindros. É nessa hora que a gente começa a visualizar o corpo tomando forma. E essa fase da estrutura do desenho é muito importante, porque também vai ajudar a gente a colocar esse corpo em posições e ângulos diferentes, por exemplo. É como se a gente pegasse, por exemplo, aqueles bonecos articulados e movesse todas as partes do corpo dele para a gente conseguir encontrar a posição que a gente está procurando. E aí, por último, já tendo desenhado todas essas formas geométricas tridimensionais, a gente vai desenhar o corpo por cima dessas formas, sempre lembrando que no corpo humano praticamente não existem ângulos retos. E para quem quiser estudar essa parte mais a fundo, eu recomendo vocês estudarem a estrutura óssea e dos músculos, porque dessa forma vocês vão ter uma noção mais realista de como desenhar o corpo por cima desses músculos. Vocês também vão perceber que a partir da experiência e da observação vai ficar muito mais fácil de posicionar as partes do corpo e saber como os ossos se movem e os músculos se flexionam. Eu particularmente adoro observar como o corpo funciona e isso com certeza se reflete nos meus desenhos. E você também pode usar o mesmo molde que a gente criou para desenhar o corpo de costas, fazendo apenas algumas pequenas alterações. E usando as mesmas formas geométricas, é como se a gente girasse elas até as vermos de lado. Então a gente vai ter o corpo de lado.
Bom, então agora você já sabe de forma bem simplificada como desenhar um corpo. Mas agora vamos às dicas de ouro, que vão te ajudar muito a dar realismo aos seus desenhos. Estes são os detalhes que vão dar um toque muito especial a eles. Como eu falei, eu gosto muito de observar o corpo humano, e a partir desse exercício notei muitos detalhes incríveis sobre o corpo feminino. Bom, vamos começar pelo mais óbvio, que muita gente ainda tem dúvida, que são como desenhar os seios. A forma mais óbvia para se desenhar seios são os círculos, mas se você parar para prestar atenção, os seios eles podem ter uma infinidade de formatos e caimentos diferentes. E o formato circular faz apenas eles parecerem um pouco irreais. Se você quiser um formato mais realista, use formas que parecem mais uma gota. Então você vai ter resultados melhores e mais realistas. Mas eu vou falar a verdade pra vocês, eu sou realmente obcecada pelo osso da bacia. Eu sei, isso parece bem estranho, mas esse é um detalhe do corpo feminino que eu acho estranhamente bonito. Bom, aí na tela vocês estão vendo de forma bem resumida o formato desse osso da bacia, que no corpo feminino ele costuma ser bem evidente. E lembrar de desenhar esse osso, com certeza vai dar um toque final no seu desenho. Vai mostrar que você realmente presta atenção nos mínimos detalhes, sabe? E outra coisa que muita gente se esquece é que o quadril e a região lombar são partes do corpo distintas. A maioria dos desenhistas iniciantes liga a cintura ao quadril se esquecendo da região lombar, que é justamente onde se encontra esse osso da bacia e geralmente ela forma uma curva própria, que fica mais evidente dependendo da posição da perna, por exemplo. Bom, estes são apenas alguns detalhes que para mim fazem muita diferença, mas é claro que não são os únicos, e o ideal é que você estude bastante e comece a notar esses detalhes por si próprio. Agora vamos falar um pouco sobre diversidade. Como eu comentei no começo do vídeo, essas dicas são generalizações, porque cada corpo é diferente e único. E um exercício bacana que você pode fazer é usar algumas fotos de referências para encontrar algumas formas básicas que utilizamos no início desse tutorial. Dessa forma você vai perceber como as formas e proporções podem variar. E você também pode usar esses exercícios com referência como base para os seus próprios desenhos. Desenhe corpos diferentes em posições diferentes e explore esse universo de infinitas possibilidades. Bom, pessoal, como eu falei aqui antes, as dicas que eu dei nesse vídeo são uma generalização, mas eu espero que com elas vocês consigam identificar onde vocês estão errando e onde podem melhorar para que continuem evoluindo no desenho. E não se esqueçam de fazer os exercícios e de postar nas redes sociais com a hashtag #DesafioDaMari para que eu possa acompanhar o desenvolvimento de vocês. E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de dar like, de se inscrever aqui no canal e de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Como eu falei nos vídeos anteriores, durante a quarentena eu tô tendo bastante tempo para me dedicar ao canal, então teremos muito mais conteúdo durante esse período. E aproveita e deixa aqui nos comentários quais outros tutoriais de desenho vocês gostariam que eu trouxesse pro canal. Então é isso, pessoal, até a próxima. Tchau!